Tocantins, doutor Eduardo. E nós tivemos algumas surpresas aí nessa reta final, né? No dia 4 de abril, venceu o prazo de filiação partidária. Muito se esperou que pudesse haver uma prorrogação, um adiamento, enfim, desse prazo, mas a Justiça Eleitoral manteve o prazo. A ministra Rosa Weber foi acionada, negou o pedido e manteve, então, dia 4 de abril. Quem filiou, filiou, quem não filiou, não filia mais. E o prazo continua correndo. Nós temos aí pela frente essa grande crise sanitária que ninguém pode sair, então não sabe como vai ser, mas de toda forma o cronograma vai seguir. Enquanto isso, nós vamos começar aqui, vamos fazer um balanço rápido daquilo que é mais importante. Tem muita coisa, mas daquilo que é destaque. Vamos começar por Palmas, pessoal. Vamos começar então. Doc, o que você me diz aí de Palmas? O que você viu que chamou a atenção sua? Bom, chamou a atenção o Vanderlei Barbosa no PDT, né? Chamou a atenção o Ataídes no Progressista, o Luz Campelo no MDB, o Felipão, vereador de Palmas, já estava certo no PSD do Irajá e acabou entrando no apagar das luzes no DEM, né? Essas foram, assim, algumas surpresas. Outras nem tanto. Outras estavam dentro do que a gente já esperava e o que a gente já havia conversado, né? Os vereadores de Palmas, dos 19, 12 trocaram de sigla, né? O que é um número razoável, né? Um número bem considerável, aí mais de 50%, de 60%, né? Das pessoas que trocaram de sigla. Cada qual pela sua razão, mas trocaram. O problema, Kleber, é que essas chapas em Palmas, elas ficaram muito pesadas, né? Muito pesadas, porque eles tiveram muita dificuldade em conseguir partidos que aceitassem eles com mandatos, porque havia uma verdadeira ditadura do sem mandato. O que, na minha opinião, é um equívoco, porque daqui a pouco esse hoje sem mandato vai ter mandato. E aí ele vai enfrentar a mesma ditadura que esses agora estão enfrentando quando precisarem trocar de sigla, né? É uma faca de dois gumes nesse caso, né? Mas, assim, o certo é que, tanto, na minha visão, tanto a chapa do DEM quanto a chapa do PSDB, quanto a chapa do MDB, ficaram muito pesadas, né? Ficaram muito pesadas. E aí eu vi hoje uma reportagem no seu site do Andrino falando que faz 4 vereadores. E eu acho que ele está equivocado. Eu acho que o PSB não dá conta de fazer 28 mil votos nunca. Ele não dá conta de fazer 21 para dar a sobra para o quarto. Na minha visão. Quanto mais para 28. Não, mas se você pegar que cada partido, um fala que vai fazer 3, outro vai fazer 4, nós vamos ter que ter umas 50 vagas de vereador, né? Para dar conta de todo mundo. Aliás, é bom que se esclareça que Palmas tem coeficiente populacional para ter 21, né? Só que os vereadores não estão interessados em mudar de 19 para 21. Então, não há nenhum projeto de lei tramitando nesse sentido, não há nada nesse sentido, mas Palmas tem população suficiente para ter 21 vereadores. Mas vai continuar com 19. Mas, assim, eu acho até que, na estatística do Thiago Andrino, o Amassa saindo candidato, ele consegue fazer um percentual de votos bons e acaba arrastando ali um candidato mochila ali, né? Que se não for por não atingir o coeficiente de 14 mil votos para 2, ele consegue um percentual, um número de votos acima de 10
e elegeria o segundo com a possível sobra, uma hipótese, né? Então, assim, o PSB faria 2 se o Amasta entrar na disputa. Mas se o Amasta não entrar na disputa, fica muito complicado, né? Agora, olha, um MDB, Kleber, um MDB com Rogério Freitas, com Lúcio Campelo e com Diogo Fernandes, ficou pesado. Muito pesado. Muito pesado. Se você pega o PSDB com Felipe Martins, 13 mil votos para deputado na última eleição, né? Juscelino Rodrigues, tem 7 mandatos de vereador, pesado. Major Negreiro, desde quando entrou na política, também tem feito um trabalho pesado. E aí você tem o Claudemir com Portugal, também é um negócio pesado, né? Pula lá pro DEM. Aí o DEM tem Marilão Barbosa, Etinho Nordeste e Felipão. E ainda tem o Pedro Cardoso, filho do Cleito Cardoso. E as pessoas dizem, eu não tenho conhecimento para dizer isso categoricamente, eu estou só repetindo o que eu ouvi dizer. Quando eu tenho para dizer que eu vi, que eu vivencio, eu falo aqui no programa. Agora, quando eu só ouvi dizer, eu falo que eu ouvi dizer. E a notícia que eu tenho é que o Pedro Cardoso participa de todas as ações do pai. Então, todos esses eleitores, todos que votaram no Cleito Cardoso para deputado, os que moram em Palmas, pelo menos, o Pedro conhece todos. É um deputado estadual, né? Que tem uma máquina eleitoral em funcionamento. Na hora que ele aperta um botão, ele faz ela funcionar, seja para ele ou seja para o filho, né? Exatamente. E que ele participa ativamente de todo o trabalho social do pai e todas as ações parlamentares do pai. Ou seja, Pedro Cardoso também vai ser um puxador de voto, como a sua própria matéria falou. Então, assim, 3 chapas pesadíssimas mesmo. E, não obstante a isso, quem não trocou de partido também ficou em chapas que também merecem destaque. Por exemplo, a Laudecino saiu do SD, mas vão ter adversários à altura, né? Tem outras pessoas, por exemplo, o próprio PDT com o Milton Neres e com o Moisemar, que conseguiu regimentar algumas pessoas, mas vai ser chapa pesada também para o Moisemar. Então, assim, há várias circunstâncias que têm que ser avaliadas. Mas só para finalizar a minha participação nessa pauta, a questão do Vanderlei Barbosa ter se filiado ao PDT. Aí, o PHS, partido ao qual ele pertencia, foi absorvido pelo Podemos, e aí, como ele não queria fazer parte do Podemos, que agora está na mão do Ronaldo Dimas, ele preferiu migrar no prazo de filiação, que foi na sexta-feira, dia 3. Por que isso? Na minha visão, o Vanderlei está assim, estou de stand-by. Não sou candidato e vou continuar meu trabalho como governador, mas se acontecer qualquer surpresa, eu estou filiado e pronto para entrar na disputa. E essa regra vale também para a Thaís. A Thaís tentou ali uma liminar lá no Tribunal de Brasília, porque o sede do PSDB é em Brasília, tentou por lá, ok, não conseguiu, mas ainda tem um recurso da Luana, tem um recurso do vice-presidente, tal, e o jogo pode virar daqui a 3 meses. Então, o Thaís também tem que estar distante do pai se precisar entrar na disputa. Na minha visão, as 2 filiações de Vanderlei e a Thaís é isso. Exatamente. Eu também acho isso. Eles estão, assim, é político. Político não pode ficar sem partidos. Você tem que estar com... É aquele negócio, você tem que dormir de roupa, porque se precisar levantar no meio da noite, você tem que levantar e sair correndo, não dá nem tempo de trocar, né? É mais ou menos isso aí. Então você tem que estar preparado. Meu amigo Arnaldo, você quer também falar sobre a eleição de Palmas, sobre essa movimentação toda que nós tivemos aqui? Eu vejo que essa filiação do Ataídes e do vice-governador de última hora, ela é uma tentativa de sobreviver no processo, né? Se Vanderlei não se filiasse, ele estaria sacramentando a sua desistência, porque até agora a gente já sabe que o nome dele perdeu um pouco de força nesse processo, nessa discussão, mas ele mesmo até agora ele não disse, eu estou tirando meu cavalinho da chuva, estou tirando meu time de campo. Até agora ele não falou, verbalizou isso, embora a gente sabe que ele já comentou, mas ele não confirmou. Então essa saída, aliás, essa filiação ao PDT inesperada, ela é uma tentativa de se manter dentro da discussão política. Agora, o Doc falou uma coisa interessante que eu percebi também aqui em Araguaína, é que
ninguém quer vereadores de mandato nos seus partidos. Os partidos aí se organizaram e estavam fugindo dos vereadores de mandato. E esses vereadores de mandato também tiveram dificuldade de encontrar partidos. E isso vai fazer com que haja uma renovação muito grande na minha visão. Porque no mesmo partido aí você chega a ter 4 vereadores no exercício do mandato e não vão conseguir fazer 2. Então, isso, de certa forma, vai trazer uma renovação muito grande, tanto aí em Palmas, eu acredito, quanto aqui em Araguaína. Eu concordo com o que vocês falaram. Eu quero acrescentar um detalhe interessante aí, que é a filiação do Marilon ao DEM. Eu acho ela é muito simbólica, essa filiação do Marilon Barbosa ao DEM. Por quê? Porque o DEM é um partido que praticamente está na campanha da prefeita Cíntia Ribeiro. Obviamente, então, ele vai subir o palanque da Cíntia Ribeiro e, obviamente, por ser irmão do vice-governador Vanderlei Barbosa, nós podemos supor, então, que o próprio Palácio ou vai abrir a mão, lavar as mãos de vez, ou não descartaria aí, de repente, tá também com a própria Cíntia. Qual que seria a leitura aí, né? Eu acho que essa filiação aí foi bastante simbólica, ela diz muita coisa e nós temos que ver nos próximos meses aí como que vai ser. Nós tivemos a questão do Ataídes, como o Doc falou, também concordo, o Ataídes está de olho lá, ele quer ser candidato, teve essa... Agora, eu achei interessante, outra coisa importante é que a Kátia vinha se aproximando muito da Cíntia, e de repente agora ela deu uma afastada, se comentou isso nos bastidores, e de certa forma se confirmou com essa filiação do Ataídes, porque além do Ataídes ser o adversário hoje mais direto, junto com a Masta, contra a Cíntia, ele tem intenção de ser candidato a prefeito. Então, se a Kátia recebeu, significa então muito claramente que aí a Kátia não vai estar no palanque da Cíntia. Parece muito óbvio, mas não é. É uma questão de movimentação que a gente precisa ficar de olho também para ver como que vai se desenrolar. Logicamente, eu conversei com o senador Ataídes, e o ex-senador, e ele concorda comigo, por exemplo, que eles não podem sair todos candidatos. Eles vão ter que, esses candidatos alternativos, numa hora eles vão ter que sentar e falar, sou eu, é você, né? Porque não vai dar para sair todo mundo, porque se sair todo mundo, é WO praticamente para a Cíntia, quase, né? Porque vai ser muito fácil para ela. Isso que todo mundo aí sai. Nós temos vários candidatos que podem ter um potencialzinho baixo, mas significativo de voto. Então são vários candidatos de uma competitividade interessante. Se eles saem todos ao mesmo tempo, logicamente a máquina, quem tiver a máquina na mão, leva vantagem e ganha a eleição. Então eles vão ter que pensar muito sobre isso. Pois não, companheiro, vai lá. A tese que você acaba de falar corrobora o Felipão não ir para o PSD. Porque quem manda no PSD é o Irajá. E aí, o que aconteceu? Na última hora, o Felipão queria continuar apoiando a Cíntia, aquela confusão toda, vai em cima, vai embaixo, e aí ele acabou saindo do Irajá e indo para o DEM, que era um partido de sustentação da Cíntia Ribeiro. Enquanto que, nessa linha de raciocínio que você acabou de traçar, o grupo da Kátia, que compõe o Progressistas e o PSD, não estaria disposto a fazê-lo. Exatamente. Com certeza, eu acho que essa movimentação da Kátia em prol do Ataídes deixou isso muito evidente. Em relação às mudanças de vereador, eu quero chamar a atenção para 2 casos específicos. Um é o Diogo Fernandes. Diogo Fernandes deu uma entrevista para o DOC muito boa, um tempo atrás, no Jornal Opção, em que ele abriu o jogo mesmo e falou da insatisfação dele com o Irajá, porque lembrando que o PSD compunha a chapinha na eleição de 2018 com o PT e outros partidos. O Diogo Fernandes tinha tudo para ser eleito deputado federal, mas faltou um fôlego ali na reta final, e nisso aí o petista Célio Moura ganhou por uma cabeça, né? Um nariz, foi nem uma cabeça, foi um nariz
de vantagem, 500 votos, né, Dan? Parece uma coisa assim de 500 votos. 800 votos de fazer um nariz mesmo de vantagem, um sopro mais ali, o Diogo ia. O Diogo ficou muito magoado com isso e deu essa entrevista interessante pro Doc, falou que daí esperar a mesma janela para sair, e aconteceu agora, deixou o PSD e foi para o DEM, né? MDB. Foi para o MDB. E no MDB recebeu um outro vereador que também teve um problema no seu partido, que foi o Lúcio Campelo, que foi convidado a sair, né, pelo presidente do PL, o Vicentinho Júnior, convidou, na verdade assim, nem convidou, desfiliou, ele mandou um ofício dizendo, meu amigo, você está desfiliado e tal. No DC, os dois vereadores do DC também já tinham sido convidados a sair, o presidente do DC também já falou comigo, até soltamos uma matéria aí na coluna do CT sobre isso, que ele já tinha convidado os dois a deixar, tanto o Vandinho do Povo quanto o Felipão, a deixarem o partido. É aquilo que nós estamos falando, vereador de mandato virou persona não grata. Interessante, eu recebi uma lista, Doc, Arnaldo e caros telespectadores, do Avante. Olha, eu vou falar agora para você, o Avante fez um trabalhinho ali, conseguiu um pessoalzinho de peso, nós estamos soltando uma nota agora à tarde, o Luiz Felipe está trabalhando isso, um pessoal bom, os ex-vereadores, tem tipo o João Campos, Hélio Santana, são vários nomes aí, assim, um grupo muito competitivo e ao mesmo tempo homogêneo, é aquilo que todos os partidos queriam. Os partidos não querem vereador, porque vereador fica com capacidade competitiva lá em cima, mas não querem também uma chapa fraca, porque também senão não consegue voto. Então, o ideal era uma chapa homogênea, com competitividades semelhantes, para que eles possam ter as mesmas condições de chegar à eleição. O Avante chegou, eles estão falando em eleger 2 a 3 vereadores, não duvido, mas aquela coisa que eu falei agora há pouco, né? Vai precisar de umas 50 vagas aí se todo mundo for eleger o que está dizendo que vai eleger. Doc, pois não. Só lembrando aqui, para a gente passar para Araguaína, para o Arnaldo destrinchar lá para a gente, o Vandinho do Povo, vice-presidente da Câmara, saiu, como ele havia sido convidado a se desfiliar do DC, né? Ele foi para o PSC, Duas Ilhas da Mazo, aonde estava o Felipe Martins, que foi para o PSDB. Doutor Eduardo.